Da advocacia criminal, especialista em direito penal, processo penal, penal econômico, compliance, investigação defensiva, mestranda em criminalista pela Universidade Europeia FEL Atlântico, Espanha, advogada popular formada pela ESA, coordenadora e delegada das prerrogativas da OAB-LJ, analista comportamental e perita grafotécnica, cofundadora e diretora financeira do Instituto Afrolux, associada ao Instituto de Defesa do Direito de Defesa, membro das comissões de estudo e combate à lava-jato e de apoio acadêmico e oportunidades profissionais, dentre outras associações de classe, como o Rede Lafayette Nunca Mais. Boa tarde a todas e todos. O auditório está lindo. Está bem preenchido, né, gente? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada aos doutores, né, que compõem a casa da OAB, da subseção de Mendes, né, que é o doutor Nathaniel e o doutor Felipe. Quero agradecê-los pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. E vou tratar de um tema que, infelizmente, nós temos que tratá-lo ainda, né? E eu acho que é muito pertinente ter eventos como esse, em seminário, para a gente poder estar fomentando cada vez mais, não só dentro do nosso meio acadêmico, jurídico, mas para a sociedade de uma forma geral, que é a tratativa, né, das ações antirracistas. E esse evento ele tem uma extrema importância e um certo peso para mim, porque, como advogada criminalista e negra que sou, nós vemos aí os embates, né, nós vemos que, infelizmente, o nosso sistema carcerário ele é sempre composto, por sua maioria, de jovens, negros e periféricos, que nós sabemos. E essa realidade, a gente precisa combatê-la através de muito estudo, de muitas reflexões, mas principalmente fugindo e invocando o senso crítico. E para que a gente possa falar sobre isso, né, eu, particularmente, estou desenvolvendo um trabalho de pesquisa que está em torno aí de mais ou menos quase um ano. Ainda estou me desenvolvendo bastante sobre esse assunto, que é da necropolítica. E eu acredito que vai ser muito bem aproveitável para esse seminário eu tentar trazer uma certa abertura para esse meu artigo científico, que é uma oportunidade para a gente poder refletir juntos, né, medidas e desenvolver opiniões. Gostaria de contar com a participação de vocês também. Né? Esse meu trabalho da necropolítica, né, ele vem a partir do pensamento do Acre Mendes, que desenvolveu isso em consonância com Michel Foucault. Eu vou trazer um pouquinho do pensamento deles para a gente poder entender a estrutura estatal e por que a gente ainda vive uma sociedade contaminada pelo racismo, que é um crime, né, e que a gente não pode jamais normalizá-lo. E para isso, para ficar mais bem desenvolvido, né, esse trabalho, eu gostaria, de primeira mão, de trazer aqui o pensamento de Foucault, né, que é embasado e fomentado através da biopolítica, que ele vai trazer a ideia de biopoder, que em conjunto o Mendes ele já entende como o necropoder, que é o poder do Estado escolher quem vive e quem morre no nosso país, então assim, na nossa sociedade, né, através da nossa sociedade, e a gente vê que o Estado, ele, ao exercer essa função, que hoje em dia a gente vê com muita clareza, né, a gente liga a televisão e já acompanha logo de cara um noticiário nos dizendo que teve uma operação X, dentro da Maré, dentro de diversas outras comunidades. Nós temos aqui uma das palestrantes que eu escutei, né, nasceu no Vidigal, Vila Vitéria, então conviveu muito diretamente com esse embate do Estado, né, entrando com força. E aí a gente vê que é uma política de escolha, é uma política que é uma ação, na verdade, né, é uma ação de escolha socioeconômica, né, digamos assim, porque da mesma forma que eles entram que o Estado coloca a polícia, né, para poder entrar com uma certa brutalidade, agressividade e violência, muitas das vezes, na sua maioria das vezes, digamos assim, dentro dessas comunidades, dentro desses locais periféricos, das favelas, nós vemos que isso não ocorre dentro dos crimes cometidos de colarinho branco, não é verdade? E eu falo isso com muita autoridade no assunto, porque eu sou especialista em direito penal econômico, eu faço a defesa de políticos, eu faço a defesa de grandes empresários, e a gente vê que o tratamento é diferenciado na prática, e a gente vê isso com muita clareza, e sem qualquer tipo de hipocrisia ou qualquer tipo de questão velada, né? A mídia escancara isso para todos nós, o que é, de fato, uma revolta. Mas para a gente poder combater isso, a gente precisa, eu acredito muito, investir em educação. E é através da educação que a gente vai trabalhando e modificando as ideias, os pensamentos, fazendo seminários, palestras, cursos,
voltados para esse pensamento crítico, para a gente poder combater o racismo da forma que tem que ser combatido, que é através do campo das ideias, mas que vai se repercutir na questão materializada, né, que a gente vai vendo posteriormente. E o Foucault, ele nos ensina que o direito penal, ele nunca foi apenas sobre punir crimes, mas disciplinar corpos e mente. E o que ele quer dizer com isso? Justamente porque, quando você acredita, né, a mídia ela nos coloca na ideia de que quanto mais elevado for a punitividade, quanto mais elevado for a pena, quanto mais elevado for o crime, a penalidade do crime, melhor a gente está respaldado, a gente está segurado. Na verdade, é o que a mídia coloca. Mas eu vou em contrapartida a isso, porque o nosso sistema penal, o nosso código penal, ele não tem que ser com as penas cada vez mais brutas, cada vez mais elevadas. A gente tem que trabalhar em outro sentido. Porque o Código Penal em si, ele não foi feito para punir diretamente quem cometeu um crime bárbaro de fato. Ele foi feito para punir o pobre e o negro. Entendeu? Porque quando a gente vai olhar para os crimes de lavagem de dinheiro, por exemplo, a mesma penalidade que um cara que desviou, um indivíduo que desviou 50 milhões, ele vai ter essa mesma proporcionalidade que um indivíduo que cometeu um desvio de 10 mil. Então a gente vê o peso. E o indivíduo que cometeu 10 mil geralmente é um indivíduo de uma classe inferior. Geralmente. Não estou falando que é sempre. Mas isso a gente já vê um certo desgaste e uma certa violação de um princípio que é fundamental para a gente entender essa questão do equilíbrio na punitividade, que é o que o Foucault geralmente traz. E quando a gente vai olhar para essa desproporção, a gente está infringindo o princípio da equidade e da igualdade social, e enfim, são vários princípios, né? Então, assim, a gente, além disso, além de partir dessa ideia, dessa reflexão que eu trouxe, a gente hoje também pode observar que os indivíduos, né, que se encontram em cárcere, a sua maior população carcerária, não é Campinas, tá tranquilo? Tá tranquilo? Estou tentando arrumar um jeito aqui para poder não falar todo mundo. A gente vê que a maior parte da população né, como eu falei, como eu mencionei para vocês, de pessoas negras, periféricas, pobres, e o tratamento é diferenciado sim, e a gente precisa combater isso diretamente, e através desse momento, né, de reflexão que a gente vai tendo, a gente vai refletindo e fomentando novas ideias, e trabalhando em projetos sociais para poder fazer com que o Estado se direcione e enxergue mais essa população que está cada vez mais excluída. E isso tudo tem a ver com o sistema capitalista, né, que acaba proporcionando essa desigualdade social e que faz com que a criminalidade aumente cada vez mais. Então, assim, é muito importante a gente já desde cedo, principalmente, né, para os jovens que estão começando agora na área criminalista, na advocacia criminal, que, por exemplo, eu tenho um projeto dentro da nossa comissão, né, eles fazem parte do nosso projeto, que a minha comissão de jovens criminalistas, ali a gente trabalha bastante as questões de autorreflexão, pensamento crítico, né, jurídico, para poder ir desenvolvendo novas ideias e ir colaborando cada vez mais para que os direitos desses presos, por exemplo, sejam alcançados. Até porque, vai até numa das lives, né, doutor Felipe, né, que fizemos juntos, a gente tratou ali sobre os direitos dos presos, a gente fez uma reflexão, no caso, com relação a quais fundamentos a gente precisa adotar e fazer valer, e entender de fato que essas pessoas presas, elas estão ali porque cometeram um crime, ponto. Mas elas precisam ter um tratamento de que elas estão para se ressocializar, para retornar para a sociedade, e que eles estão ali para justamente cumprir aquilo que eles negligenciaram, entendeu? E a sociedade, esse preconceito, acaba fazendo com que, forçando o indivíduo a retornar para o crime, ou continuar, muitas das vezes. Porque quando ele termina ali de cumprir sua pena, ele enfrenta uma nova sentença, e aí ele vai voltando ali para as ruas e fica com dificuldades para poder encontrar emprego. Isso tudo parte do racismo, muitas das vezes, porque o indivíduo ele já tem aquele estereótipo que é considerado de criminoso, que a gente mais vê, né? Hoje mesmo, antes de eu vir para cá, teve uma notícia, eu estava acompanhando rápido, né? Enquanto eu me arrumava, eu estava escutando a notícia de uma família, isso saiu ontem, essa matéria, mas eu vi hoje melhor um pouco, de um jovem, né, mais ou menos, ele ali da vida adulta, né, e tal, ele foi confundido pelo nome e também pelo estereótipo, provavelmente, né, porque era negro, e que tinha cometido um crime lá na Bahia. Não sei se vocês ficaram sabendo, se vocês viram. Aquilo me bateu uma tristeza profunda, sabe? Porque se não fosse uma foto da época, se não fosse também a advogada do caso, né, que tivesse essa visão
de buscar, de fazer a família buscar alguma prova concreta para que demonstrasse que no dia do fato, daquele crime que ele estava sendo acusado, ele se encontrava numa outra situação, num outro contexto, numa outra localidade, ele ia estar como a maioria está, enjaulado, no cárcere, que é o que a gente vê. Muitas pessoas inocentes, mas que são vítimas constantes de racismo. É uma questão seríssima, né, que a gente enfrenta no nosso país e no mundo, né, como um todo. Então, assim, o negro hoje, e sempre, tem que andar com medo. Em muitos casos, em muitas situações. E quando a gente fala, quando as pessoas falam de privilégios, né, eu não acredito muito nessa coisa do privilégio em si, mas, de uma certa forma, em certos contextos, há um certo privilégio branco, sim. Quando a gente vai olhar um caso como 2 jovens brigando, igual também já apareceu na televisão, né? Um loiro, o outro é negro. E aí, a polícia vai em cima de quem? De quem que a polícia vai? Do preto, né? Do negro. E às vezes é o branco que cometeu, que tomou a primeira atitude. Não é verdade? Que cometeu o primeiro deslize, ou que cometeu o crime. Mas o estereótipo, esse racismo já está tão sistêmico, ele já está tão estruturado pela sociedade, que já te coloca na intenção de que aquele ali que foi o que cometeu o crime. Então, assim, é complexo. Eu gostaria muito de poder desenvolver aqui essa linha de estudo, mas só que, devido ao tempo, tentei mudar um pouco aqui o argumento para não ficar uma coisa cansativa e nem muito extensa, porque tem outras maravilhosas profissionais aqui para poder estar conversando com vocês hoje. Eu vou deixar uma mensagem final, que é da Angela Davis, né, que ela fala que não precisa, numa sociedade racista, não basta ser racista, combater o racismo, né? É preciso ser antirracista. Não basta ser, não só ser não racista, mas você precisa combater o racismo. Então, assim, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que... Antes de chamar a segunda palestrante,